caminho dela para junto um cuidar do outro. Diz assim o texto da Bíblia: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, olha só, mas admolesto vós. Admolestar é ensinar. Vós, como meus amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo Jesus. Verso de número 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém, irmãos? Amém. Podem tomar os Jesus. vossos assentos dando glórias a Deus. Aleluia. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a estes versículos que nós lemos, Deus brada ao meu coração ao tema desta mensagem. O que é um tema? O tema, ele é uma pequena frase que abrange toda a história contada. E o Espírito Santo brada ao meu coração ao tema dessa mensagem que nós lemos, que é levantando-se um grande missionário. Eu vou contar de 1 até 3. Se você acredita neste culto, se você precisa de uma resposta de Deus, se você ama a obra missionária, você vai repetir comigo no contar de 3. Levantando-se um grande missionário. Vamos lá? 1, 2, 3. Levantando-se um grande missionário. Que lindo, de novo, para nós ver com o inferno. Vamos lá? Levantando-se um grande missionário. Paulo aqui, irmãos, ele envia Timóteo, seu servo, ou seu discípulo, ou por que não dizer seu apóstolo. Sabemos que as 13 cartas que Paulo escreve, que está incluída nos seus 13 livros, Paulo estava preso. Mas sabemos também que dentro de um livro, pastor Wellington, nem todas escritas de Paulo quer dizer que ele estava 100% preso. Algumas escritas que Paulo envia os seus mensageiros, mas sabemos que elas são todas cartas, mas nem todas as cartas garantem que Paulo estava 100% preso. É interessante que aqui, independente se Paulo estava preso ou não, Paulo ele pega um dos seus discípulos. Interessante que Paulo ele tinha nessa época grandes discípulos, forte, estruturado. O discípulo aqui quer dizer que é aprendizado do Evangelho. Após ser discipulado, então ele vai ser um apostolado ao qual ele vai ser enviado. Então aqui Timóteo ele já passa a ser um apostolado do Evangelho, porque ele está sendo enviado para a igreja de Coríntios. E vamos entender aqui nesses textos que nós lemos, do 14 até o 17, pastor Estevão, que Paulo vai dar ao menos 4 lições bíblicas e evangélicas para o jovem Timóteo. A primeira lição que Paulo vai dar, ele vai estar enviando Timóteo. Isso aqui já é o bastante, é lindo demais. Só para você entender melhor, é muito lindo quando o pastor chama algum de vocês que está aqui e diz assim: hoje eu vou enviar você para um lugar, você vai para outro, hoje eu preciso de você. Não importa se você vai lavar o banheiro, se você vai varrer a igreja, se você vai ficar na porta, mas isso aqui é um grande privilégio de nós sermos convocados pelo meu pastor presidente para ser um enviado dele. Essa é a primeira lição. Segunda lição, Paulo ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho. Isso aqui também é bonito. Por quê? Porque nós somos representantes de Cristo lá fora. No trabalho nós somos representantes do Evangelho. Na escola nós somos representantes do Evangelho.
Na faculdade nós somos representantes do Evangelho. Na nossa casa nós somos representantes do Evangelho para aqueles que ainda não são crentes. No meio da nossa família, no meio das vizinhanças, nós somos representantes do Evangelho, a qual nós podemos dizer: eu não me vergonho do Evangelho. É lógico, Aleluia, de verdade, Jesus. que eu não vou sair por aí dizendo que eu sou pastor, minha esposa é cantora, ela é missionária, não. Mas quando nós se apresentamos, por exemplo, ontem eu estava no centro da cidade de São Paulo orando para os policiais que passam por um momento difícil. Isso é o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. A terceira lição ao menos que Paulo vai dar, aleluia, para Timóteo. Por quê? Porque se automaticamente eu não me envergonho do Evangelho, então eu preciso viver o puro e verdadeiro Evangelho de Jesus. E como que eu vou viver o puro Evangelho de Jesus? Aleluia, é estender a mão. A palavra Evangelho significa as boas novas. Quem trouxe as boas novas? Jesus. Então ele viveu o primeiro Evangelho, ao qual os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão escrever o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é dividido em três partes. A primeira parte é da vida de Jesus, a segunda parte é do ministério de Jesus, e a terceira parte se fala da crucificação. Aqui é Paulo, aleluia, enviando Timóteo a ser um representante do Evangelho, a ser um representante de Deus na terra. E quando falamos da crucificação, falamos do amor de Jesus para com as nossas vidas. Como falando da vida de Jesus, fala de nós ter uma vida íntegra no altar de Deus, uma vida em santidade, uma vida de oração, aonde no trabalho, na faculdade, na rua, por onde nós passar, você passar, alguém pode olhar e dizer: ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus, ali verdadeiramente vai um homem de Deus. Eu estou pregando para alguém aqui de uma geração do ano onde a evolução estão se corrompendo, muitos estão se vendendo, mas eu acredito diante do céu que aqui ainda tem crente que não se vendeu, que aqui ainda tem crente que não se corrompeu. Só quem acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, levante a tua mão e dá maior grito de glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio. Maruti Rebia Prudicamanácia, Redeminência Ramushi Anaio de Contesuia. Paulo aqui, ele está sendo um grande pregador. Ele chega na igreja então de Coríntios, está tendo um grande culto missionário lá, pastores, como está tendo aqui também nesta noite. A igreja que não faz missão, a igreja que não tem um culto de missão, ela não está no coração de Deus. Peraí, pastor Gabriel, eu já fui em igrejas grandes, lotada, e lá não tem culto de missão, e lá também, aleluia, não tem trabalho missionário. Até concordo com você, porque o culto entra como um ato de adoração a Deus, mas a igreja não está no coração de Deus. Por quê? Porque não sei se você já viu alguém que pega o carro, deixa sua casa, sua família, vai levar comida para os moradores de rua necessitados, vai levar cesta básica para o irmão, para a família que precisa. Alguém que deixa talvez o seu cômodo, vai na rua orar, abençoar a vida de quem não conhece. Isso é algo que sai de dentro do nosso coração. Isso é algo que sai de dentro do teu coração, em ajudar as pessoas, estender a mão, abraçar. Mas este amor que está dentro do nosso coração, amor maior do que esse, é o amor que vem do céu. Por quê? Porque a missão nasceu no coração de Deus. Olha o que Deus vai dizer: porque Ele enviou o teu Filho amado para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna diante de Deus. Aleluia, A primeira glória fase a parece Deus, que é negativa, porque Ele deu o único Filho, mas a recompensa vem para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus morreu por traficante, Jesus morreu, aleluia, para meretriz, Ele morreu por viciado, Jesus morreu por fraco, Jesus morreu por prostituto. Então isso aqui é um amor que nasce no coração de Deus. Então a igreja que não faz missão, ela não está no coração de Deus, ela pode estar cheia, o fogo
mundo está caindo, mas ela não está no coração de Deus. Mas aqui nessa igreja, eu poderia parabenizar, mas não vou, por quê? Porque a missão é uma obrigatoriedade da igreja. Mas eu tenho uma palavra para Deus, para você. Deus olhou para essa igreja e diz: essa igreja está no meu coração. Essa igreja nasceu no meu coração. A mão de Deus está por cima dessa igreja. E se a mão de Deus está por cima dessa igreja, por esta mão levantada, o dedo de Deus está apontado para você, dizendo: é você que eu escolhi, é você que eu escolho para fazer a diferença, para ser o meu representante na terra. Aleluia. Alabando esse namanda cociana. Glória a Deus. Rebaixuia mando quando mereia derio de faça muriancho cantoreia. Aleluia. Você sabe o que é o privilégio de ser escolhido por Deus? É você bater no peito, dar glória, acordar pela manhã e dizer: eu fui escolhido por Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Alguém levantou a mão ali. Aleluia. Você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhido. Sabe o que é ser escolhido? É ser a diferença na terra. Aleluia, Jesus, eu creio. Eu vou melhorar isso aqui. É como uma empresa que você trabalha, mas no meio de muitos, de centenas, milhares, alguém olhar para você e dizer: você foi escolhida. Você foi escolhido de Deus. Só isso aqui já basta, já é tudo de nós sermos escolhidos de Deus. Por quê? Porque Ele se responsabiliza por todos os atos, por todos os feitos. E lá vai a profecia. Porque enquanto você está trabalhando na obra de Deus, Deus está cuidando da tua família. Enquanto você está trabalhando na obra de Deus, Deus cuida dos teus filhos. Deus cuida do teu trabalho. Deus cuida do teu futuro. Deus cuida da tua saúde. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes. Enquanto nós estamos trabalhando para a obra de Deus, o céu que não deve nada a ninguém, Deus mandou liberar uma palavra profética aqui. Tudo aquilo que você fez para a obra de Deus, o céu não deve nada, mas o púlpito, a palavra devolve tudo aquilo que você precisar. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. A melhor coisa que tem é nós trabalhar para a obra de Deus. Depois que eu dispus para trabalhar a obra de Deus, isso aqui não é vergonha. Deus nunca deixou faltar nada. Já passamos por 652 cidades, 17 estados no Brasil. Já passamos por 6 países. E Deus tem nos cuidado de nós. Aquele que ama a obra de Deus, Deus cuida de você também. Aleluia. Não tem faltado alimento na tua casa, não tem faltado a roupa, não tem faltado a saúde, não tem faltado a paz, não tem faltado a minha presença. A minha presença vai te acompanhar. Trabalha na minha obra, cuida da minha obra, que eu cuido dos teus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Timóteo aqui, ele passa a ser um pregador itinerante. Ele é um enviado de Paulo. Pastor Gabriel, o que é um pregador itinerante? Eu já quero aqui abrir um entre parênteses aqui, que não existe pastor itinerante. Não existe. Prova para mim que existe pastor itinerante. Quando eu falo pastor itinerante, eu estou abrindo uma exceção, exclusividade para um pastor. O que existe é pregador itinerante. Ele pode ser pastor, ele pode ser missionário, ele pode ser um presbítero, ele pode ser um evangelista, ou às vezes nem tem ministério e ser um pregador itinerante. E o que era um pregador itinerante? Pregador itinerante não é esses que vai de igreja em igreja, isso nunca foi pregador itinerante. Pregador itinerante, ele não vai aonde ele quer. Pregador itinerante, ele não escolhe multidão. O pregador itinerante, ele não escolhe cachê. Ele não exige água de coco, passagem de avião próximo da cidade. O pregador itinerante, ele não tem exigência, não exige quantidade de pessoas. Pastor Gabriel, dá alguns exemplos de pregador itinerante? Eu dou.
João, primo de Jesus, foi um pregador itinerante. E o que aconteceu com ele? A cabeça dele foi cortada. Estevão foi um pregador itinerante. Pregava na rua. O que aconteceu com ele? Ele foi morto, apedrejado. Pedro, ele foi um pregador itinerante. Paulo, ele foi um pregador itinerante. Ele não ia onde ele queria. Em Atos capítulo 16, ele arruma as malas, junto com Lucas e Silas, e querem ir para uma cidade, mas Deus diz, não, você não vai lá para Macedônia, você vai para outra região. Aleluia, Jesus. João, quando ele sai da ilha de Pátimo, que ele tem que entregar as 7 cartas, ele foi um pregador itinerante. Timóteo, que nós lemos, ele foi um pregador itinerante. Barnabé, Tito, aleluia, eles foram um pregador itinerante, e eles não iam onde eles queriam ir, eles iam onde Deus mandava. Aleluia. E por sinal, já quero até abrir um entre parente aqui também. Por quê? Porque muitas pessoas, uma opinião minha, aí agora é uma discussão entre calvinista e o sincretismo. O calvinista, ele vai sempre concordar com a verdade da Bíblia. Na minha humilde opinião, eu acharia que para pregar em um culto de missão tem que ser alguém que faça missão. Por quê, pastor Gabriel? Porque vai pregar uma coisa que ele não vive. Ele vai pregar uma coisa que ele não faz. A mensagem é bonita, a mensagem é impactante, a mensagem é linda, a aplicação da mensagem, a oratória, você viu que coisa linda, mas ela se torna artificial. Por quê? Porque ele não sabe o que é dar cara para bater, ele não sabe o que é entrar no meio das biqueiras. Nem sempre quem prega em grandes públicos para a multidão, ele estende a mão, ele abraça, ele se humilha, ele vai lá no meio da Cacolândia. Nem sempre quem prega para a grande multidão, ele vai nos lugares perigosos. Então a mensagem, ela se torna artificial. Mas o gostoso é você pregar e viver aquilo que você está pregando, dizer. A obra missionária precisa, a obra missionária é carente. Deus está te chamando para a obra missionária. Quantas das vezes eu saio com minha esposa, eu olho e diz assim, ali nós vamos orar, minha esposa olha e diz assim, mas e se eles não aceitar? Eu digo para ela assim, se eles não aceitar, nós vamos para a próxima pessoa, nós vamos para a próxima família, nós vamos para a próxima biqueira. Então o gostoso aqui é que Paulo envia Timóteo para pregar num culto de missão, porém, ele é o missionário da obra de Deus. Aleluias. Aleluias. Porque anda levastenia. Miorde que anda varu lamaru com dela de consuelo. A mensagem é até bonita, a mensagem é linda, é impactante, mas é uma mensagem artificial. Ele não sabe o que é sofrer pelas almas, ele não sabe o que é estender a mão. Nem todo mundo que prega está preparado para passar pela humilhação. Por quê? Porque pregar não é chamado, pregar é um dom. Pastor, pregar não é chamado, não. Pregar é um dom, porque a minha Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 41, que diz assim, nem todos que pregam, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Chamado é muito mais do que pregar. Aleluia. Chamado é num momento difícil em que você precisa de uma palavra e Deus te usa você para entregar uma palavra para alguém. Chamado é no momento em que a situação financeira não está difícil na tua casa, mas Deus te toca no teu coração para você dividir o arroz que você tem em casa. Chamado é muito mais do que pregar. Chamado é você precisar de uma mão amiga, e justo naquele momento Deus te usa para estender a mão para alguém que precisa. Chamado é você precisar de um abraço, e Deus te usa para você abraçar alguém. Chamado é no momento difícil, é no momento de solidão, é no momento que a depressão quer te tomar, e Deus te toma para dizer, profetiza para ela, profetiza para ele, leva a palavra. Mas enquanto você está pregando, Deus está cuidando da tua casa, do teu trabalho, da tua família, da tua saúde. Eu vim pregar aqui nesta noite por alguém que Deus escolheu na
Aleluias. Hakodesh, Verabate, Ramushi, Hanayo, de Contessuia, de Calaância Doce, aleluias. 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 Chamado é muito mais do que cantar de igreja em igreja. Chamado é muito mais do que pregar de igreja em igreja. Inclusive, eu quero até dizer algo aqui. Essa mensagem está sendo gravada, vai ser publicada. Nem todo mundo que o gostoso de você fazer missão é que você prega uma coisa que ela se torna pura. E nós vamos ver muitas das vezes as pessoas dizer assim: pregar em grandes púlpitos é fácil, pregar para a multidão é fácil, eu quero ver lá nas biqueiras. Nem todo mundo que fala isso vai. Pode ter certeza. A maioria das pessoas que diz isso, eles não vão. Eu já conferi. Eles não vão. É uma mensagem artificial. Paulo, ele chega na igreja de Coríntios. Ele prega. Ele diz as palavras que Paulo mandou. Só que passa um certo tempo. Agora os amigos de Timóteo, os seus companheiros, se afastam dele. Timóteo, ele cai em fraqueza. Ele cai em um desânimo, pastor Júnior. Está na Bíblia. Se você abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, você vai ver que Paulo está enfraquecido. Timóteo está enfraquecido. Só que neste momento ele não sabia. Mas Paulo, na verdade, não o abandonou. É que Paulo estava preso. Ele passa 1 mês sozinho, 2 meses sozinho, 3 meses aqui, aquele momento em que Deus te chama, você faz a obra, mas aí nós caímos num momento difícil. Por quê? Deus não levantou super-homem. Deus não levantou Mulher Maravilha. Deus não levantou Homem de Ferro. É verdade. E Timóteo não foi diferente, ele caiu na fraqueza e disse: ajudei a tantos os meus companheiros, fui tanto mensageiro para Paulo, e agora todo mundo esqueceu de mim. Já passou por momentos difíceis assim? Que parece que o mundo desaba, todo tipo de prova cai na nossa vida naquele momento, mas às vezes Deus permite isto, para saber quem são nossos companheiros e amigos de verdade. Você vai descobrir que tem amigos e companheiros, não é no momento de uma festa, de um casamento, não é numa festa debutante de 15 anos, não é num churrasco, é no momento que nós estamos difícil. E aqui todos agora abandonam a Timóteo, Lucas, Barnabé, Tito. Todos eles abandonam. E Timóteo está enfraquecido. Mas de repente, dentro da casa de Timóteo chega uma carta. E ele resolve abrir aquela carta. Tão desanimado, depois eu leio. Mas de repente, quando ele vai olhar o remetente da carta, ele descobre que aquela carta ela vinha de um presídio. De um presídio? É. Aí agora aqui Paulo está preso. E sabe o que estava escrito na carta? Está na Bíblia, Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1. Amado filho na fé, graças vos dou ao meu Deus, que por graça e misericórdia tenho conhecido você, através da tua mãe Eunice e da tua avó Lloyd, e trago diante dessas palavras um amor sincero e não fingido. E justo nesse momento, olha só, justo nesse momento, Timóteo estava fraco, desanimado, mas ele encontra um homem mais fraco do que ele, dentro da prisão, esperando a morte chegar. E ele diz assim: neste momento eu me encontro na prisão, mas eu encontro forças para te apresentar a tua vida em oração. Aqui é aquele momento de fraqueza, aquele momento de desânimo. Isso aqui é para receber de mão levantada. Por favor, se você acredita nessa profecia, mediante a palavra, levante a tua mão. É no momento que nós estamos fracos, que nós estamos caídos, que nós achamos que nós não vamos aguentar. Você disse: Deus, talvez eu não tenha mais força, eu preciso que o Senhor fale comigo. Olha Deus falando com você aí no teu íntimo, no teu particular. Aí Deus apresenta para Timóteo alguém mais
fraco do que ele, mas na prova, mas diz assim, ainda com toda a fraqueza, ele encontra força para apresentar a vida de Timóteo em oração. Aqui é aquele momento que nós achamos que o mundo vai acabar, mas quando você olha para o lado, você vê alguém mais fraco do que você, e dizendo o caminho, levanta, 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 levanta a cabeça, sacuda a poeira, porque bem grande é a tua jornada aqui na terra. Você não vai parar agora, você não vai desanimar agora, porque a tua família depende de você. O inimigo está dizendo que você não vai prosseguir, não vai aguentar, não vai avante, mas eu vim como homem de Deus para dizer que caia por terra agora todo espírito do mal. Deus está levantando alguém aqui, Deus está levantando, Deus está levantando. Você não vai parar, não vai parar, não vai parar, não vai parar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vai, você vai caminhar através dessa palavra. Recebe o renovo do céu. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Recebe o renovo do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Você foi escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus. No meio de 7,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você. Eu vou dizer de novo, no meio de 7,5 milhões de pessoas, Deus escolheu você. E lá vai a profecia, lá vai a profecia. Tinha gente que até pregava mais do que você e prega, mas Deus escolheu você. Tem gente que prega mais, mas Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês. Deus escolheu você. Tem gente que até canta mais do que a banda, mas Deus escolheu você. Tem gente que, aleluia, tem até mais do que você que está aqui, mas Deus escolheu você. Aleluia. 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 Se Deus te escolheu, Ele não te escolheu pelo seu CPF, pelo dinheiro. Ele não te escolheu pelo teu RG, pelo renomado que você tem. Ele não te escolheu pela empresa que você tem. Ele não te escolheu pela faculdade que você tem, pelo sucesso que você faz. Ele te escolheu porque a grande misericórdia dele foi lá e te alcançou do mundo do pecado e diz: é você quem eu quero, é você quem eu preciso, é você que vai trabalhar na minha obra. Aleluias, 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 aleluias. Demaruti rebia prudicamanácia, edeminência ramushi hanaio de contessuia, de calaância dócia, aleluias. Timóteo agora que estava fraco na fé, desanimado, quando ele vê que Paulo está preso, mas naquele momento, ele para e pensa, peraí, eu estou provado, mas eu encontro uma pessoa mais provada do que eu, e ainda apresenta a minha vida em oração. Aquele momento que, aquele meme que o povo fala, se a situação está difícil para você, imagine para os outros. Deus ainda cuida dos seus. Deus ainda cuida dos seus pequenos. Aí ele encontra força para ir até o presídio. Ele vai até o presídio. Para quem estava parado, não aguentando mais caminhar, ele já encontra força para caminhar 2 quilômetros para ir até o presídio. Quando ele chega lá no presídio, Paulo recebe ele. E o mais lindo vem agora. Eu fiz essa pesquisa, perguntei para uns 10 pastores, amigos meus no particular: pastor, se você tiver que passar o ministério para alguém, ou for ser jubilado, ou você saber que você vai ser tirado da terra, para quem você entregaria as suas últimas palavras? A maioria disse: para o meu segundo, para o meu filho, para tal pessoa. Mas nenhum deles disse: para o meu obreiro mais fraco. Paulo reservou as palavras mais lindas de
todo o ministério dele de encerramento da carreira para Timóteo. Ele resumiu todo o ministério dele, que deu aproximadamente entre 38 e 40 anos, o ministério de Paulo, para Timóteo. E quando Timóteo chega lá, olha o que Paulo diz para ele: Timóteo, eu não tenho muito tempo, eu vou ser levado para a corte da morte, mas de todos os meus obreiros fortes que eu encontrei, eu achei graça em deixar as últimas palavras para você. E olha o que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não disse isso para o mais forte, ele não disse isso para o maior pregador. Ele tinha muitos homens que estavam pregando com grande igreja, mas ele escolheu o mais fraco. Aleluia, talvez naquele momento é a palavra que ele precisava. E eu estava analisando o texto e falei: Deus, por que ele disse isso? Por que ele escolheu Timóteo? E Deus disse assim: filho, a minha escolha não é por causa do CPF, a minha escolha não é porque é mais forte, é para aquele que está fraco. Se agora o vento passar, se Deus sim sobre essa terra, por que eu disse que missão está no coração de Deus? E se Deus, Jesus enviou o filho dele para morrer na cruz por todo o mundo, se ele descesse aqui agora como gente, eu tenho certeza no meu grau de intimidade com Deus, eu não sei o grau de intimidade que você tem com ele, mas eu teria certeza que ao invés dele parar aqui, ele não iria. Sabe onde ele ia? Ele ia pegar as pessoas que estão caídas, ele ia pegar as pessoas que estão abatidas, ele ia nas biqueiras, ele ia nos prostígios, ele ia nas pessoas que estão paradas. Por isso que eu digo, se a missão saiu do coração de Deus, cada um de vocês que fazem missão está dentro do coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Pode? Coloque sobre os pés, igreja. Aleluia. 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 Labaio de contesuia. Hanakayo tokomo shinayo. Ajigamuyo kandanaio sayuno. Glória. Hanayo kayoshiro toyoha. Anayo koyeshinayo kodemianasi. Aleluias. Você sabe o privilégio que é ser escolhido por Deus? Você sabe o que é o privilégio de ser escolhido pelos céus? Aleluia, de você sair desse culto dizendo: eu fui escolhido por Deus. No meio de 7,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você a dedo, Deus nos escolheu a dedo. É por isso que eu amo a obra missionária. Aleluia. É de nós termos o privilégio de ser o representante de Deus sobre a terra. E o que muito me deixa indignado, eu estava assistindo outro dia uma podcast, uma entrevista de um grande pregador renomado, não vou dizer o nome por falta de ética, e lá no podcast, o entrevistador perguntou para ele assim: você acha justo um pregador, uma cantora cobrar 5 mil, 7 mil, 10 mil, 40 mil reais para cantar e para pregar? Esse grande pregador disse assim: se os grandes cantores sertanejos, ele falou o nome de alguns lá, não sei o nome de nenhum, me fugiu da memória, não quero saber. Diz assim: se eles sertanejos cobram 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão por um show, por que um cristão não pode cobrar? Eu dobrei o joelho, orei a Deus. E sabe o que Deus falou para mim? Filho, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 13, que a igreja, ou seja, todos nós somos a luz do mundo. E na individualidade de um crente, nós somos o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. Agora vem um pregador e pega algo do mundo para o mundo evangélico.
Eu falei, meu Deus, eu posso ninguém concordar comigo. Mas se nessa noite tiver 3 crentes que vai concordar comigo, com a verdade que aqui está escrito. Opa, alguém levantou a mão ali. Alguém levantou a mão ali. Aleluia, A igreja ainda é a luz do mundo e nós ainda somos o sol da terra. O mundo não pode ser a luz para a igreja. O mundo não pode ser o exemplo da igreja. Aonde que um pregador renomado vai dizer? Se um cantor sertanejo cobra tanto, por que que um pregador não cante? Nós somos a diferença. A igreja ainda é a luz do mundo. Se alguém quer ser representante de Jesus na terra, se alguém quer ser representante do céu na terra, a igreja ainda é a luz do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Você é a luz do mundo na sua rua. Você é a luz do mundo na tua casa. Você é a luz do mundo no teu trabalho. Nós somos a luz do mundo na faculdade. Por onde nós passamos, nós ainda somos a luz do mundo. Deus manda eu liberar uma palavra profética ainda antes de eu entregar esse microfone. Eu entrego a última revelação. Entrego o microfone agora. Por tantos lugares que você já passou, em lugares difíceis, eu estou pregando para alguém, mas o Espírito Santo Deus está me dizendo, tem alguém que não era mais para estar vivo, não era mais para estar na terra, mas a minha misericórdia te alcançou como escolhido. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Nenhum. Todos aqueles que se dispôs a servir a Deus, Deus se responsabilizou. Aí uma vez me chamaram e fizeram uma pergunta. Mas e os mártires que morreram por pregar o puro e verdadeiro evangelho? Os mártires que perderam a sua vida por representar o evangelho. Eu orei a Deus e Deus me deu uma resposta. Deus disse assim para mim, a igreja de Cristo Jesus, ela nunca será vencida. Aleluia, Nunca. glória a Deus. Nunca, pastor Gabriel, nunca. Uma vez que em Mateus capítulo 16, Jesus disse assim para Pedro, se tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Isso automaticamente, Jesus, quando Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, se a igreja perder ou desfalecer, a palavra que Jesus disse e a promessa, ela cai por terra. Mas eu acredito na palavra que Jesus disse, que a igreja nunca será destruída e nunca será fechada. Pastor Gabriel, mas Jesus, 2020, 2021 a igreja fecharam. Não, pode ter fechado a sua igreja, mas a minha igreja não fechou. Porque a igreja que Jesus estava edificando dentro de Pedro, ele não estava falando dessa parede, ele não estava falando da janela, do templo de alvenaria que ficou fechado no ano de 2021 e 2020. Ele estava falando da igreja que ele edificou dentro de mim, de você. Aleluia, glória a Deus. Herodes até foi lá, pegou Pedro quando estava pregando a palavra, Pedro que era pastor presidente, pegou Tiago, lançou os dois na prisão, e de cara ele já matou Tiago, deixou Pedro para o outro dia, mas na casa da irmã Maria o culto continuou. Ele pode ter tirado o pastor, mas a igreja não fechou, a igreja continuou. Herodes não fechou a igreja, Domiciano não fechou a igreja, Júlio César Augusto não fechou a igreja. Então para nascer um presidente, um prefeito, uma doença, alguém que vai fechar a igreja, mas a última profecia eu entrego agora. Quando a igreja estiver desfalecendo, quando a igreja estiver oprimida, quando a igreja não aguentar mais, o noivo que defende a igreja vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, porque custais está esperado a vossa herança na terra. Então suporta a luta, suporta a perseguição, suporta a calúnia, suporta, porque o dia final está chegando. Nós somos morar com Cristo na glória. Aleluia, Jesus. E os que morreram pela fé, pelo amor à igreja, eles eram apenas um membro do corpo da igreja.
mas o corpo da igreja ainda está vivo. O corpo da igreja ainda está vivo. Quem pode ir comigo, quem dera, se daqui a 1 minuto ele arrebatasse a igreja, ou daqui a 1 hora, eu não sei, nem o dia, nem a hora, mas nós podemos dizer, quem sabe, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então vamos anunciar a palavra, porque só não convida para ir para o céu quem não vai para lá. Só não convida para ir para o céu quem não vai para lá. Então continue, porque vem a pandemia, você está de pé. Vem enfermidade, você está de pé. Vem desemprego, você está de pé. Vem a confusão da política, você está de pé. Vem o desemprego, você está de pé. É Deus cuidando da tua casa, da tua família, do teu parente, da tua saúde. Eu estou pregando com alguém aqui, mas a tua família está dividida. Deus manda dizer, o teu maior sonho é dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que ainda este ano vai ter salvação lá dentro da tua casa. Aleluias. Aleluia, Jesus. Perseguição nós vamos passar, mas ser vencido jamais. E tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana você receberá notícia boa. Só quem acredita, levante comigo a mão direita junto com ela a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantos querem que o pastor Gabriel